Há 2 anos atrás eu começava a minha trajetória como investidor. E eu peguei R$ 200 e fiz o meu primeiro investimento. E hoje, 2 anos depois, como será que está a minha carteira de investimento? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então peço a você, fica comigo aí até o final desse vídeo. E se no final desse vídeo também você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você, considera também se inscrever no canal. E se você já é inscrito no canal, já vai deixando já o seu like aí, porque você sabe que o conteúdo desse canal é de qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. E como eu comentei no início, hoje a gente vai falar sobre como está a minha carteira de investimento. E como eu disse no início desse vídeo, eu comecei o meu primeiro investimento com R$ 200. Eu não sabia nada sobre investimento, mas num dado momento da minha vida eu percebi que eu precisava poupar algum valor, que eu precisava acumular algum patrimônio, porque eu estava vendo que a minha força de trabalho todos os meses não estava me rendendo nada, eu só pagava as contas e não sobrava nada. Então eu fiz o meu primeiro investimento com R$ 200, não tinha conhecimento quase nenhum sobre investimento. Eu sei que é o caso de muitas pessoas também, não sabe nada sobre investimento, às vezes a gente só conhece no máximo a poupança. Então eu peguei aqueles R$ 200, fiz o meu primeiro investimento num CDB, e dali, daquele momento em diante, eu comecei a estudar sobre o assunto, aprender sobre investimento. Eu fui aprendendo sobre vários tipos de investimento. Eu comecei pelo CDB, que era o mais simples, aprendi sobre LCI, sobre LCA, depois eu entrei no Tesouro Direto também, depois comecei a investir em renda variável, e assim a minha vida foi mudando. E hoje, o que é que eu quero trazer para vocês hoje? Como está a minha carteira hoje, né? 2 anos depois, hoje, exatamente nesse mês de outubro, está completando 2 anos que eu comecei a investir. Então eu quero mostrar para vocês como está a minha carteira hoje, a meta que eu coloquei para a minha carteira de tempo, para acumular um certo valor. É o que eu aconselho para todos vocês também. Criem uma meta, uma meta que seja atingível, para que vocês possam, vamos dizer assim, ter um motivador para todos os meses vocês continuarem investindo até você alcançar aquela meta, aquele objetivo que você traçou. Então eu quero abrir para vocês aqui como está hoje a minha carteira de investimento, 2 anos depois. Então vamos lá. 2 anos depois que eu comecei a investir, como é que está a minha carteira, E também eu quero contar também um pouco de tudo que eu precisei fazer, muitas coisas, que foi necessário fazer, que talvez seja o seu caso também, para que eu pudesse, alcançar isso que eu alcancei nesses 2 anos de investimento. Então vamos lá. Hoje, abrindo minha carteira aqui para vocês, se der uma olhada aqui, no mês de setembro de 2023, a minha carteira está atualizada aqui em R$ 29.916,47. Esse é o valor que tem na minha carteira de investimento hoje. Aqui embaixo, como eu mostrei para vocês, eu tenho uma meta, que eu tracei, e eu aconselho que cada um também faça isso para que você possa ter vamos dizer assim, um motivador a mais, para que você possa todos os meses estar lá fazendo seus aportes, estar interagindo com ele, pensando em coisas que você possa fazer para ganhar um rendimento a mais, para que você alcance mais rápido esse objetivo. Então eu coloquei uma meta para essa minha carteira aqui, para dezembro de 2027, eu ter acumulado um patrimônio de R$ 100 mil. Isso me renderia aproximadamente aí de rendimento R$ 1.000 todos os meses, ia dar essa média. Todos os meses eu ganharia em dividendos, e juros, vamos dizer assim, R$ 1.000 aproximadamente. Então eu estou aqui, como vocês podem ver aqui na meta da carteira, eu já cheguei a 30% dela, falta 70%, ainda tem aí mais 3 anos pela frente, a gente está em 2023, então eu tenho ainda dezembro de 24, dezembro de 25, dezembro de 26, eu tenho aproximadamente 4 anos aí, quase 4 anos, vamos colocar assim, para eu alcançar esse primeiro objetivo. Eu acredito que no decorrer da caminhada, pelo que eu estou acompanhando, dos meus investimentos, acredito que eu vou alcançar essa meta aqui antes do previsto. Isso vai ser muito bom, vai ser um motivador a mais para mim. E com certeza, se você também colocou uma meta para sua carteira também, quando você alcançar essa meta, e se você conseguir alcançar antes, vai ser um motivador a mais ainda para a gente continuar cada vez mais investindo. Então deixa eu mostrar para vocês aqui como está a minha carteira, como estão os rendimentos também.
Se vocês olharem aqui no mês de setembro, o meu rendimento aqui, ó, quanto eu tive de rendimento? Na verdade, eu estou no negativo aqui. Vocês vão ver que vai estar lá a carteira mostrando lá menos 0,63, vamos dizer assim, uma perca aqui de R$ 181,93. Se eu voltar um pouco aqui, ó, no mês de agosto, eu também não tive ganho de rendimento, né, nessa carteira, em termos de juros, né? Eu tive dividendos, né, dos meus fundos imobiliários, que na verdade eles não se encaixam aqui, né? Porque quando você recebe um dividendo, né, ele entra na sua conta e você teria que reinvestir aquele valor. Então, no caso da carteira aqui, ele não vai aparecer como ganho aqui para mim, né? Mas eu vou mostrar para vocês onde eles estão aqui. Se eu voltar mais um pouco aqui também, em julho, ó, eu estava com 27 mil, eu tive um ganho de rendimento em julho de R$ 386,74. Isso aqui representa 1,45% naquele mês de julho. Mais para frente, como eu mostrei para vocês, no mês de agosto eu não tive ganho nenhum relacionado a esses investimentos aqui, a não ser os dividendos que eu recebi, que como eu comentei, ele não se enquadra, ele não se encaixa aqui, mas ele vai aparecer. E nesse mês que a gente está agora de setembro, eu estou gravando esse vídeo hoje é dia 30 de setembro, então até essa data a minha carteira está, vamos dizer assim, no negativo, né, em R$ 181,93, mas eu não me preocupo muito com isso, eu sei porque ela está no negativo, vou explicar a vocês também. Então não é uma coisa que me preocupa com isso, né? Como eu sei que quando a gente começa a investir, os rendimentos são cíclicos, né? Se você começa a investir também em renda variável, você vai perceber que vai ter momento que você vai ter um ganho bem maior, vai ter momento que você vai ter um ganho menor, vai ter momento que você vai ficar no negativo em um tempo, mas eu não posso parar de fazer os meus aportes mês a mês por causa disso. Eu continuo fazendo meus investimentos, embora nesse mês, como eu comentei, eu não tive ganho nenhum em juros, mas eu tive os dividendos, mas mesmo assim eu continuei aportando, fazendo minhas compras lá de investimento. Então eu vou abrir para vocês aqui na parte de ativos aqui, para vocês verem mais ou menos o que eu tenho na minha carteira. Então eu tenho aqui, ó, fundos imobiliários, aí tem o valor que eu tenho em fundos imobiliários, são R$ 9.324,31. Tem aqui os fundos que eu tenho, né? Eu tenho aqui o HGLG, que é um fundo recente, eu comprei esse mês. Comprei 7 cotas do HGLG, foi o meu aporte desse mês agora de setembro. Eu comprei em fundos imobiliários, porque agora eu dei mais, vamos dizer assim, eu dei uma segurada mais na parte de renda fixa, né? Porque como a taxa Selic está caindo, né, a probabilidade de queda, né, hoje a gente está em 12,75, vai ter mais 2 reuniões ainda até o final do ano. A previsão, né, do mercado é que a taxa Selic finalize o ano em 11,75, então cada vez mais que a taxa Selic for caindo, esses investimentos de renda variável, eles têm um poder maior de crescimento, né, de você ter um ganho maior. Então eu estou sempre comprando antes, porque depois que a taxa Selic cair bastante, aí que você for comprar fundos imobiliários ou ações, você vai comprar num preço mais caro, então eu tenho que aproveitar o momento agora. Então eu tenho aqui o HGLG, eu comprei recente agora. Eu tenho aqui o HSLG, que eu ainda estou com ele na carteira também. Eu tenho o JSRE. Esse HGLG é de galpões, né? São galpões logísticos. O HSLG também são galpões. Eu estou tentando na minha carteira fazer o quê? Ter pelo menos 2 de cada modalidade, 2 de galpão, dois fundos imobiliários de laje corporativa. No momento eu só tenho um, que é o JSRE, mas eu pretendo comprar outro para ficar com 2 também de cada modalidade. Eu tenho aqui o MOL 11, que é de shoppings, né? E eu tenho também o MXRF 11, que é um fundo de papel. Pretendo comprar mais um também de papel, para ficar com 2 fundos de papéis também. E eu tenho também o VISC 11, que também é de shoppings, ou seja, eu tenho 2 de shoppings, eu tenho 2 de galpões logísticos, né, a parte logística. Eu tenho um de papel, que é o MXRF 11, e eu tenho 2 de shopping. Então eu quero, né, no meu caso, né, comprar mais um de papel e comprar mais um fundo de laje corporativa. E talvez eu compre outros de outras áreas e vou tentar sempre ficar com 2 de cada um, para tentar diversificar a carteira, né? Porque se de repente um tem uma queda maior do que o outro sobe, outro desce, né? A gente sempre tem esse movimento, né, que é ciclo, então é bom a gente diversificar a nossa carteira para a gente deixar ela sempre balanceada. Aí eu tenho aqui a renda fixa prefixada,
que eu comprei faz um bom tempo, né? O vencimento dela é para 2024, já comprei, vai fazer um ano agora em novembro, no próximo mês. O resgate era para 2 anos quando eu comprei, se vocês perceberem era 13,85 a taxa que eu estou recebendo de juros, era uma boa taxa no momento que eu comprei. Então eu tenho duas LCA, né, que é do Banco da Ecoval, que está me pagando isso. Eu tenho uma do Banco Inter também, que é 12,1. Também o resgate está previsto para novembro também. E eu tenho aqui também o pós-fixado também, eu tenho uma LCI no Sofis, essa LCI está me pagando 104,5% do CDI, eu comprei também já faz um tempo também. O resgate dela está previsto para abril de 2024 também. Então eu estou investindo mais, no momento agora, aplicando mais em renda variável, né? Eu tenho alguns investimentos em renda fixa, mas no começo dessa carteira, se você acompanhou, você vai perceber que a maior parte dos meus aportes eram em renda fixa, né? Mas eu fui aprendendo sobre outros investimentos, eu vi que era o momento de começar a mudar um pouco, né? Diversificar a carteira, né? E colocar a maior parte dos meus aportes, não vamos dizer assim, em renda variável, em fundos imobiliários, que é o que eu tenho investido bastante agora. Aí eu tenho aqui algumas coisas que eu coloquei, que é de aluguéis, né? Que eu recebi, que é dos fundos imobiliários, o dividendo. Eu reinvesti num CDB. Aí eu coloquei aqui só para, quando for mostrar, né, para vocês aqui, dizer de onde é esse valor. Por exemplo, esse que está aqui, aluguéis FIIs, que está R$ 51,33, foram dividendos que eu fui recebendo, né? E aqui é o do Tesouro Direto, do IPCA 2045, eu ainda tenho lá R$ 8.106. Se vocês têm acompanhado esse canal, vocês vão perceber que bem antes, esse valor do Tesouro Direto do IPCA 2045, ele estava aqui em aproximadamente 8.700, eu acho. Eu acho que de uns 2 meses, de 1 mês e pouco para cá, o Tesouro Direto em si, né, ele começou a ter uma diferença bem grande nas taxas. As taxas começaram a subir, né, por várias coisas que estão acontecendo fora, vamos dizer assim, no mercado estrangeiro, nos Estados Unidos, né, a inflação lá está um pouco alta, né, então a taxa de juros também está um pouco elevada, e acaba refletindo aqui também, né, os gastos do governo também, né, tá um pouco alto, então isso reflete também no risco do país. Então na hora de emprestar dinheiro para o governo, vamos dizer assim, aqueles que investem, né, cobram um risco maior, então a taxa de juros subiu um pouco, né. Eu lembro que mais ou menos um mês e pouco atrás, aí, quase 2 meses, o Tesouro Direto IPCA+, né, no caso 2045, estava 5 pontos, IPCA mais 5,38 ou foi 39 que estava. Hoje, se você analisar lá, já está IPCA mais 5,87. E ele chegou a IPCA mais 6,04 nesse mês ainda. Então, o que é que eu penso sobre isso, né? Eu não me preocupo no caso do meu rendimento do Tesouro Direto. Aquelas quedas que vocês viram lá, né, na rentabilidade do mês de setembro, do mês de agosto, toda ela foi devida ao Tesouro Direto, que as taxas subiram bastante. E toda vez que a taxa do Tesouro Direto ela sobe, o preço do título ele cai. Então, se o preço do título cai, aquele valor que você tinha lá, se o seu título valia R$1.000 e aquela taxa subiu, significa dizer que o preço daquele título ele vai cair. Então, se você tinha lá um título que valia 1.000, a taxa subiu um pouco, ele vai valer 970, 960 à medida que vai caindo, 900 e assim vai. Então, por isso o meu rendimento lá, né, da minha carteira lá, ele mostra uma defasagenzinha de R$189. Em vez de eu ter ganho, ela mostra a minha carteira lá com um pouco de prejuízo. Mas como eu disse, eu não me preocupo, porque no momento que essas taxas começam a subir, o que é que a gente precisa fazer e entender? Essa questão de subida e descida é cíclico. Então eu sei que no dado momento essa taxa vai começar a cair de novo. Então o que é que eu faço nesse momento que a taxa começa a subir? É o momento da gente comprar. É o que eu faço muitas vezes. Quando eu estou com dinheiro para investir, né, eu percebo que a taxa começou a subir do tesouro, então é o momento de eu comprar. Eu vou comprar, então o preço do título naquele momento vai estar bem mais barato. No momento que aquela taxa cair mais uma vez, o preço do título vai subir e eu vou ter um ganho na marcação a mercado. Porque mesmo assim no Tesouro Direto, mesmo com essa defasagem que deu agora esses dias, esse mês, vamos dizer assim, mesmo assim ainda estou ganhando um bom percentual no Tesouro Direto. Então não fico muito preocupado com isso. Eu já entendi que isso é normal, porque às vezes quando a gente está começando a investir, né, a gente pode ficar preocupado. Eu fiz um investimento lá no Tesouro IPCA 2045 de R$1.000, agora eu fui olhar lá, só tem 950, 940, agora só tem 900. Tem gente que pode entrar até em desespero. Não, o que é que está acontecendo? O que é que eu faço? E agora vendo? Faço o quê? Fica tranquilo, isso é normal. Você só precisa entender o momento da compra para você não comprar
no momento que a taxa está bem baixa, porque se ela subir você vai perder. Você precisa saber as janelas de compra. Então quando você vê que a taxa está alta, é o momento da gente comprar. Porque quando ela cair, aí sim a gente vai ter um ganho em marcação a mercado. Então no Tesouro Direto estou tranquilo, não estou preocupado. Na verdade, assim que entrar mais dinheiro, assim, eu vou comprar mais, né? Se ela começar a subir mais ainda, eu vou comprar mais Tesouro Direto IPCA 2045, já visando a marcação a mercado, mas no momento, nesse mês, eu comprei o fundo imobiliário HGLG. Foi o que eu comprei para minha carteira hoje. Então, como vocês viram aí, a minha carteira está nesse valor aí de 29 mil, quase 30 mil. Deixa eu abrir outra coisa aqui importante para vocês também, para mostrar para vocês. Ó, se vocês olharem a distribuição da minha carteira hoje como tá, antes ela estava a maior parte em renda fixa, hoje eu já diversifiquei bem mais, né? Eu tenho ido mais para esse lado do fundo imobiliário. Vocês vão ver aqui esse azul, esse modelo pizza aqui, nesse azul é o fundo imobiliário, pode ver que ele está um tamanho bem grande aqui, ó, 31% da carteira. Eu tenho aqui essa parte verde, que é do Tesouro Direto, 27% da carteira. Eu tenho aqui a renda fixa pré-fixada, né? Que ainda tem 31% da carteira também na pré-fixada. E eu tenho também um pós-fixado de renda fixa também, que corresponde a mais ou menos 10% da minha carteira. Então vocês percebem que eu diversifiquei um pouco a minha carteira, mas eu voltei mais ela um pouco mais para os fundos imobiliários, porque eu entendo que nesse momento de queda da taxa Selic é mais viável eu investir na renda variável. Então, como eu estou mais assim focado em fundos imobiliários, que é o que eu estou conhecendo mais no momento, eu estou investindo neles. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns proventos, que é o que eu comentei no início, né? Tem muitos valores ali de provento que eu recebo de fundo imobiliário que ele não entra naquela, não aparece lá como ganho ali, né, da carteira. Ele aparece para mim aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, em maio eu recebi R$ 12,83 dos fundos imobiliários que eu tinha. Aí eu continuei comprando, né? No mês de junho eu recebi quanto? Eu recebi R$ 26,50. No mês de julho eu recebi R$ 42,30. E por que foi aumentando? Né? Porque eu fui comprando mais fundos imobiliários, fui investindo mais nele. No mês de agosto eu recebi mais R$ 42,30 de dividendo. E o que foi que eu fiz com esse valor, né? Eu reinvesti todo esse valor que eu fui pegando, que é pouquinho, né, no CDB. Fui investindo em CDB de liquidez diária. Aí no mês de setembro eu já recebi R$ 51,10. E agora no mês de outubro, que está previsto para o dia 16, está previsto eu receber R$ 66,64. Então vocês percebem que cada vez mais está aumentando o meu, vamos dizer, o valor dos aluguéis que eu estou recebendo. Então a pretensão é o quê? Cada vez mais ir comprando mais fundos imobiliários, reinvestir no valor, e num dado momento esses valores que eu vou recebendo de 60, de 40 e poucos reais, que eu vou alocando em CDBs de liquidez diária, quando eu tenho um certo valor maior, eu vou lá, pego aquele valor e compro mais fundos imobiliários, porque às vezes o valor que você recebe, no meu caso é pouco, né, a 50, 40, às vezes eu não consigo comprar o fundo imobiliário que eu quero naquele momento. Aí eu pego o quê? Invisto lá no CDB de liquidez diária, e quando aparece uma oportunidade, eu vou lá e compro. Quando aparece algum dinheiro a mais, eu junto com aquele que estava lá no CDB de liquidez diária e compro mais fundos imobiliários. Então, para esse mês de outubro, a previsão é de receber R$ 66,54. Então, eu estou, vamos dizer assim, muito feliz com o que está acontecendo na minha vida, nessa parte de investimento. Para quem nunca teve nada, para quem nunca conseguiu guardar dinheiro nenhum, talvez seja o caso de muitos de vocês também, nunca conseguiu juntar nenhum valor. Mas no momento que a gente olha para a nossa carteira de investimento e a gente lembra lá atrás, há 2 anos, quando a gente não tinha nada e quando em um dado momento eu decidi mudar, né, o rumo da minha vida, comecei a investir aqueles R$ 200, e eu olho hoje, 2 anos depois, e vejo que tem lá R$ 30 mil, é um motivo de satisfação muito grande por ter conquistado tudo isso, né? Muitas vezes a gente pensa que nunca vai chegar lá, que não tem como, porque às vezes a gente ganha pouco, né, e acha que não dá, mas se a gente começar a investir, a gente vai chegar lá. Embora você tenha pouco, eu só tenho R$ 50 para investir, só tenho R$ 100, não importa, se você der os primeiros passos, se você começar a investir, você vai perceber que no decorrer do tempo, cada vez mais você vai conseguir fazer um aporte maior. Então é isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo hoje, mostrar esses exemplos aqui de como a minha vida mudou através dos investimentos. E quão importante foi eu aprender sobre eles, porque se eu não tivesse buscado aprender conhecimento, talvez eu tivesse
passado esses 2 anos só investindo em CDB. Teria tido um rendimento, teria tido um bom rendimento, porque a taxa Selic está pagando uma boa rentabilidade ainda, mas como eu comecei a buscar conhecimento, eu encontrei outros investimentos que num dado momento tem me rendido bem mais do que um CDB, tem me rendido mais do que a renda fixa. Então é o que eu digo para vocês, estuda sobre investimento, aprenda. E uma coisa importante, dê o primeiro passo. Não importa o quão difícil esteja a sua vida, mas se você pegar pelo menos R$ 50 daquilo que você recebe e der o primeiro passo, fazer o primeiro investimento, você vai perceber que no decorrer do tempo você vai conseguir juntar bastante dinheiro, você vai conseguir acumular um patrimônio. E você vai ficar tão feliz assim como eu fiquei um dia, de começar do zero praticamente, de nunca ter nada, e de repente você olhar na sua conta lá e ver que você tem um valor de R$ 30 mil investido. E tudo isso eu consegui por quê? Como eu comentei no início do vídeo, o que eu tive que fazer para conseguir chegar aonde eu estou hoje, né? Eu sei que para muitas pessoas talvez esse valor de 30 mil seja uma coisa, vamos dizer assim, simples demais. Para muitas pessoas talvez que já investem, 30 mil é o aporte que ele faz todos os meses. Ou 30 mil ele conseguiu em apenas 3 meses de investimento. Eu sei que cada caso é um caso, tem pessoas que têm uma condição melhor. Mas para mim, na condição que eu tenho hoje, chegar até esse valor é uma conquista muito importante. E o que eu precisei fazer para conseguir tudo isso? Eu precisei primeiramente olhar para a minha vida, ver que eu não tinha nada, ver que eu tinha um trabalho e que no fruto daquele trabalho eu não estava conseguindo guardar nenhum dinheiro. Então a partir daquele momento que eu percebi aquilo, eu decidi mudar. E decidi fazer os meus investimentos, decidi começar com aquele pouco que eu tinha, que era só o que eu podia, mas eu comecei, dei os primeiros passos e depois de ter feito tudo isso, o que eu fiz mais? Eu comecei a analisar a minha vida, né, ver os meus gastos, comecei a anotar tudo que eu comprava, quanto eu estava devendo. Eu passei um pente fino, vamos dizer assim, nas minhas dívidas, para ver em que eu estava gastando, quanto eu tinha, quanto eu podia gastar, quanto realmente eu recebia de salário depois de todos os descontos. E depois que eu fiz tudo isso, eu percebi que eu tinha muitos gastos que eu não precisava, que eu poderia cortar. E cortando aqueles gastos, eu poderia viver normalmente a minha vida. E aquele dinheiro que sobraria daquele gasto, eu poderia investir um valor a mais. Então eu consegui ao longo do tempo investir 200, depois 300, depois 400. Eu consegui aumentar para 500 e foi indo, foi indo. Você vai vendo que você vai cada vez mais conseguindo fazer um aporte maior. Então é isso que eu quero dizer para vocês também. Vocês precisam fazer uma autoanálise da vida de vocês, ver para onde está indo o dinheiro de vocês. Se você começou hoje com R$ 50, se você vai começar hoje com R$ 50, depois você faz essa análise, dá uma olhada para a tua vida, com o que você está gastando o seu dinheiro, e eu garanto para você que você vai encontrar muitos gastos desnecessários lá. E você vai pegar, eliminar aqueles gastos, pagar suas dívidas, e você vai conseguir investir um valor melhor. E você vai ver que no decorrer do tempo, o seu investimento vai cada vez mais crescer. Deixa eu desligar aqui para não... Desligar aqui para ficar mais fácil a gente... Então você vai perceber que o seu investimento cada vez mais vai estar crescendo, crescendo, e você vai ficar muito feliz por isso. Então esse é o vídeo que eu queria deixar para nós hoje. Se você tem acompanhado esse canal aqui, eu peço para você mais uma vez nesse momento, não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante. Eu sei que muitas vezes as pessoas assistem o vídeo, né? Às vezes gostam do conteúdo, gostam do vídeo, às vezes aquele conteúdo agrega algum valor, mas vamos dizer assim, acho que às vezes esquece, né, de se inscrever, esquece às vezes também de deixar o like lá. Isso é muito importante. Cada vez mais que vocês deixam seu like lá, deixam seu comentário, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele começa a divulgar para mais e mais pessoas, e isso é o que eu tenho interesse em fazer aqui. Por isso eu criei esse canal, né, para mostrar para as pessoas que mesmo ganhando pouco, que mesmo começando com pouquinho, a gente consegue acumular um patrimônio ao longo do tempo. Eu hoje tenho, como eu já comentei várias vezes, 41 anos de idade, mas tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que acompanham esse canal, que tem 20 anos aí, 21. Então imagina 20 anos depois de investimento. Se com 2 anos eu conseguir chegar nesse valor, imagine depois de 20 anos você investindo. Porque investir é isso, é a gente pensar no futuro. De todo esse tempo que eu estou investindo, eu nunca tirei R$1 desse valor.
todo o dinheiro que entra nesse investimento fica lá. Eu não tiro esse dinheiro para nada, eu toco a minha vida com o meu salário sem mexer. Porque eu estou pensando que no longo prazo, eu estou pensando no futuro, eu estou pensando numa aposentadoria. Por isso eu vou investindo todos os meses para acumular um patrimônio. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje que eu queria deixar para vocês. Se inscrevam no canal, curte. Se você também não gostou do vídeo também, pode deixar o dislike aí, porque a verdade a gente está numa democracia, né? Se eu não gosto de uma coisa, é importante também que eu chegue lá e ou dou um joinha assim, a mãozinha lá, bom, gostei, bacana, legal. Mas também você pode clicar lá naquele outro assim, não gostei, foi ruim demais. Pode deixar um comentário também, não gostei do vídeo, tal, deixar uma sugestão, deixar uma dica lá de melhoramento do vídeo, alguma coisa que poderia, vamos dizer, agregar mais valor para vocês. Fiquem à vontade, se sintam livres para deixar o seu comentário, beleza? Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.